Programa não recomendado para menores de 10 anos. Spectrum 81, Dragon Vic and R81, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Além da Talent, aparentemente, MSX da Spectravid e da Mitsubishi andaram passando por aquelas bandas também. Parece que chegaram. Agora eu não lembrava de ter visto o... Eu achei propaganda de MSX da Mitsubishi Lembra agora de cabeça. Era MSX1. Ah, tá. Saindo da MSX pro Amiga, tudo indica que a Adrian, ela não fabricou e não houve alguém que o importasse em grande quantidade para montar, como foi aqui com a PCI e tudo, mas a gente teve um certo mercado. Então, um mercadinho lá, da maneira parecida como aconteceu no Brasil antes da PCI, né? Ah, só uma correção, não é Mitsubishi, é Toshiba. Ah, tá. Então, quanto HX10, Pasópia. Não, HX20? Agora, Certo? Era aquele com som estéreo? Era o HX20 tem som estéreo, se não me engano. vamos lá. Toshiba, não, HX20 MSX, trazido pela Tecno Seduction. Toda uma revolução em computadoras personais. Não diz nada sobre... Não tem foto traseira do micro. Não. Olha, tem uma coisa curiosa que eu vou acabar acrescentando aqui. Qual? Segundo eles estão falando aqui, quem tá vendendo essa bizonca aqui é uma tal de Toshiba, da Argentina. Tava vendendo na Argentina. Na fábrica em São Fernando del Valle de Catamarca. Então, break news! Breaking news! Inclusive, uma coisa que eu nunca vi propaganda de nenhum MSX até agora. MSX é uma marca registrada da ASCII Corporation no Japão. E então teve MSX oficial Toshiba. K64, número 23, penúltima página. Na última página tem uma TV da Philco brasileira, com tecnologia NEC. Olha aí. Então, se por um lado eles não tiveram amigo oficial, Isso aqui era MSX oficial. Deve ter sido montado na algum lote do HX20 para testar o mercado. Vamos ver, é o famoso, vamos ver no que vai dar. Devia ser absurdamente mais caro que os Talent, por isso que os Talents eram mais populares. Pergunta boba, HX20 é MSX normal, né? Por que tem handdisk? Ah, sim, esse é MSX1, tô vendo a foto. Tem um som estéreo. E handdisk? Eu vou contar um segredo. Eles só anunciam em uma edição, depois não tem mais. Na edição seguinte, quem tá no lugar da página deles é a própria Talent. Alguém entrou batendo. Na anterior também tem. Nossa. Tem os preços dele aí? Não. Preço no inbox. Quando tá escrito algo assim desse tipo, preço consulta-nos, porque é caro pro caramba. Com relação ao Commodore Amiga, tudo que indica que a Adriano não fabricou lá. Então, aconteceu na Argentina da mesma forma que aconteceu no Brasil antes do advento da PCI, que foi o quê? Micro sendo importado por vias tortuosas e sendo declarado como trem elétrico. Isso aqui no Brasil, lá eles no Paraguai. Lembrando que o Amiga era vendido em profusão no Paraguai. Nas melhores farmácias do ramo. Aqui também era procedência também dos Amigos, tirando um outro que conseguia via Miami, mas a maioria também vinha do Paraguai. Uma vez o Moacir, que a gente entrevistou lá atrás no episódio 15, contou que existe um evento, não lembro, discussão de empresas que distribuem, produtoras, pessoal de distribuição de jogos. Tem um evento na América Latina e tem outro evento só para o Paraguai. Nossa. Dado o tamanho do mercado do Paraguai. Mercado entre aspas, né? No documentário do 83, do Garrett, o próprio Nolan Bushnell fala, nós vendíamos tanto Atari pro Panamá que se tivesse tudo lá, os caras estão comendo console no café da manhã. Porque do jeito que tava, né? Jesus. E para terminar, a Texas Instruments já estava por lá e ela vendeu o TI 99 4A na Argentina. Então, ela basicamente fez apenas a modificação, pegou o modelo europeu, botou o modelo de RF para pau N. Tem modelo de RF bonito que o Juan ama. Sim, é o único. Legal que pau N é o padrão adotado na Argentina. Eles venderam lá de 1982 a 1986. Os primeiros vieram diretamente dos Estados Unidos, mas a partir de 83 eles começaram a montar ou
fabricado, mas no caso é montado mesmo por uma empresa chamada SDT SA. Tudo leva a crer, era uma subsidiária da Texas. E ela fazia isso com a versão bege TI. Chegou a ser usado em escola. No Brasil a gente teve muito em escola, na época pouco posterior o CP500 da TRS-80, mas ele chegou a ser usado em escola para ensinar Basic, mas não chegou a gerar uma competição, muita competição com os outros não apareceu tanto por aí. Era uma coisa mais de nicho, né? E a própria Texas ela desistiu desse mercado aí em 84. O curioso é que eles ainda permaneceram mais 2 anos sendo vendidos na Argentina. Que nem a história da Commodore americana faliu e a Commodore europeia não continua produzindo. Pois tempo. é. Mesmo esquema. Vou trocar o link aqui, porque esse aqui tá mais interessante. Tem outras fotos aí, propaganda. Vem cá, agora perguntar ao pauteiro aqui, nós já falamos de SX da Argentina, falamos de ZX Spectrum e ZX81, falando do Pecos, me lembra algum desenho animado antigo que falava que tinha esse nome, personagem que era por ser uma Pecos, mas eu não vou lembrar qual é. Falamos de um monte de coisa, falamos de Commodore, falamos de Atari também, tá? Falamos de Atari e Apple II, tem não? Vamos falar daqui a pouco. Ah, tá. Isso aqui não é um podcast sobre viagem, mas vamos dar uma dica de viagem. Se você estiver lá em Buenos Aires, visite o Museu de Informática da República Argentina. Dá uma passada por lá, dê uma passadinha, visite esse museu. Aproveita e manda as fotos pra gente. Por favor. A gente gosta de ver foto de viagem, tá? E foto de encontro, foto de coisas relacionadas a coisas assim que são interessantes. Manda pra gente, tá? E aí a gente vai atravessar os Andes, passar pro outro lado da cordilheira. Vamos pular o morro. E falar daquele país que é uma tripa, né? Sim. É o seguinte, o Chile, ele não teve reserva de mercado e tem mais uma outra peculiaridade. Ele teve alíquota zero de importação para computadores. Fim da história, acabou. Liberou geral, fim da história, vambora. Coisa meio liberado geral no Chile até hoje, né? Mas assim, é bom lembrar também, por que esse negócio de alíquota zero? Não? O Chile é um grande produtor de cobre, ele tem acordos comerciais com aquilo que na época era chamado de tigre asiático, com os Estados Unidos, e tranquilo, a gente manda cobre, que tem uns montes aqui, outros minerais, vocês podem mandar computador pra gente. Meio parecido, por exemplo, com alguns países árabes com petróleo. E aliás, isso é um risco, né? Isso é sempre um risco para qualquer país, né? Aqui entre nós, tipo, quando ele produz muito um item só, ele negligencia outras coisas e deixa tudo solto. Aí der um problema na produção daquele item, eu imagino que aconteceria com o Chile se o quilo do cobre sendo negociado na Bolsa de Mercadoria de Chicago de repente desabasse de preço. Vai quebrar a economia chilena. Vou comer cobre no café da manhã. Pois é, vai quebrar a economia chilena, vai ficar tudo cobreado. É que hoje em dia tudo é feito com cobre, então por isso que eles se garantem, mas realmente é um risco. É um risco que se corre, né? Porque o cara tá toda a economia lastreada em cima de um único produto, deu um problema nesse único produto. Eles têm outros minerais que eles exportam também, mas basicamente é minério da história. Lembrando o seguinte, né? O salitre, eu acho que já não tem tanta validade no mundo de hoje. Ele pode ser, hoje o pessoal dá o mesmo efeito com química pura. Aí ferra moderna. Mas enfim, voltando ao Chile. Lembrando que o Chile é um país portuário, né? Sim, é um país com uma costa gigantesca que a largura do país não chega a 250 km. Mas a compensação é uma tripa de, 6 mil km de comprimento. O principal, né? O porto de Valparaíso, até a abertura do canal do Panamá, era escala obrigatória para quem fazia aquela baldeação, pegava aquele navio circular que fazia Atlântico-Pacífico. O que dava a volta, né? Mas isso aí é século XIX, né? Século XIX e comecinho do século XX. Ou seja, ainda hoje esse porto é utilizado para isso. Porque existem navios que não passam no canal do Panamá, né? E é obrigatório você passar lá, então você troca o motorista. Porque só pode fazer esse trecho, a cabotagem só pode ser feita por marinheiros chilenos, né? São os motoristas que conhecem a estrada. Mas enfim, a gente já falou demais de minério, de comércio exterior, de navegação. Isso não é um podcast nada disso, retrocomputação, e vamos voltar. Cara, o Chile foi quase que o esquema como foi na Austrália, né? Tinha um pouco de tudo, né? Meio de caminho também, né? É o ponto de ônibus, né? Entre nada e coisa nenhuma. O Chile teve de tudo e mais um pouco. Teve até clone de PC fabricado pela Casio, pela Epson, pela Panasonic, pela Sanyo. Cara, eu não imaginava que eles chegaram a fazer clone de PC naquela época. E uma tal de Multitech. Aliás, se vocês pegarem as revistas, eu usei muito uma revista chamada... Alguém me ajuda aí que eu esqueci o nome. Da Multitech? Não, da revista. Tá. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!
Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Microbyte. A Microbyte, você vê, inclusive, a evolução, porque eles começam a vender os pneus com VD clone de PC, sendo anunciados, né? Aí daqui a pouco você vê que a Multitech ela tá lançando uma nova linha de clone de PC chamada Acer, e em algum momento ela para de chamar de Multitech e vira só Jade. Fica só lá Acer com o nome, né? É interessante saber, por exemplo, Casio, Epson, Panasonic e Sony fizeram clone de PC. Até aí tudo bem, mas não sabia que fizeram naquela época. Isso é curioso. Ainda tinha os representantes de fabricantes vindo dos Estados Unidos como a Corona, né? Vou botar um parênteses rápido. Eles não conseguiam vender esses clones no Japão. Por motivo óbvio, né? Não tinha acentuação japonesa. Japão, as linhas de 8 bits ainda eram super populares, e em 16 bits, isso pelo menos falando até o 86, o NEC PC 98 era dominante no mercado. Isso eu tô falando de 86. Então, eles, tipo, até você via anunciando, mas era muito pouquinho. Fora que tinha um probleminha, né? O DOS ainda não tava 100% localizado pro DOS, que eu digo DOS pro DOS de PC. Não tava 100%. O João não acentuava em japonês, pronto. Não tinha os caracteres japoneses. Que era o suficiente pra gente ter essa discussão e entender por que eles exportavam para países que, inclusive, assim, o Chile tem essa tradição mesmo de importar coisas bizarras vindas da Ásia. Carro da Samsung. Exatamente. Samsung Motors, depois Renault Samsung. Eu acho até que a Renault finalmente largou o nome Renault Samsung, mas eu sei que eles pararam de importar pro Chile. Mas uma volta e meia você tá pensando se já com o Renault Samsung. O carro da Samsung é igual o celular da Samsung? Esperamos que não, né? Não. Eles colocam os produtos de botar o volante no meio. Não. Posso dar uma de 10 agora? Vai. Isso não é um podcast sobre... isso não é um podcast sobre carros da Samsung. Mas é bem interessante, de certa maneira, muito do que a Samsung coloca nos celulares dela. A ideia, na verdade, que ela trouxe do carro, que é aquela coisa de ter o showcase, né, do Shaibol. Mas enfim, isso não é um podcast sobre Shaibol, não podcast sobre carro, não é um podcast sobre celular. E hoje tá difícil. Hoje realmente O que vocês acham dessa tal Sinclair Chile? A gente não sabe se era realmente uma empresa que pertencia à Sinclair, ou se era apenas uma empresa que pegou o nome Sinclair Chile para chamar a atenção, assim como teve a Konami Software no Rio de Janeiro, né, como Soft House e outras que tentavam tirar uma casquinha do sucesso das outras empresas. Não sabemos. E falando em Sinclair, adivinha quem estava lá? Quem também levou coisa para lá? A Micro Digital. Então, assim, a Sinclair Chile comercializou os ZX81 e os ZX Spectrum. A Micro Digital vendeu o TK90X lá. Detalhe, Ricardo, a Sinclair Chile, ela vendeu não só as máquinas da Sinclair, como também da Timex Sinclair, que é americana. Portuguesa. A vinda de Portugal, mas a Timex Sinclair vendia nos Estados Unidos. Mas depois sim, a subsidiária norte-americana ela foi fechada e só ficou a portuguesa. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Agora, grandes questões da humanidade. Os TK Span tinham suporte ao NQTIL, ao ponto de exclamação invertido? Eu não lembro agora disso. Não tinham. Da Argentina não tinham. Porque era máquina de vídeo de Portugal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o TK90X... eu não vou botar isso, mas eu não sei. Que o TK90X ele tinha vamos seguir adiante? Vamos ver adiante. E eu acho que se tem algum ouvinte nosso com um TK90X, a gente não chega, por favor, tira essa dúvida pra gente. Chileno ou argentino também. Exatamente. Agora, curioso que até 87, os ZX81 não tinha programas sendo publicados, enquanto isso foi um ano depois. No Brasil, no início de 86... Já era. Já era, 86, acho que até 87 você não encontrava, às vezes, alguma coisa de ZX81 na Microsistemas. Mas acho que no final de 86 ela já tinha lançado. Mas em 87 não tinha, tinham aparecendo nas revistas. Quanto a Commodore, nós tínhamos a empresa, nós citamos, a CPL Computadores Personales, que importava os computadores da Commodore e as distribuía no país. As melhores lojas do ramo. E aí, entre elas, a loja A Falabella, uma loja de
departamentos grandes. Aliás, uma curiosidade, no Brasil, loja de departamento é uma coisa que morreu, não existe. Mas se você vai... loja americana. A loja americana, ela não chega a ser uma loja de departamento clássica. Não é igual a México. Como a gente conhecia, tipo, mescla, mapping e Santis, que talvez. E no Chile, na Argentina você tem a Falabella, no Chile você tem a Paris, que é a Cencosud, a Cencosud e a Falabella são as grandes rivais do varejo chileno, e tudo que a Cencosud tem, a Falabella também tem, e vice-versa. Só para lembrar uma coisa, moradores do Rio, Cencosud são as donas da rede de supermercados Presunic. E o pessoal de Sergipe, a Cencosud é dona da G Barbosa. E o pessoal de São Paulo, a Falabella é dona da Sodimar, que tem alguns lugares aí em São Paulo. Então, assim, é material de construção. Tem, assim, a perfil de loja de departamentos, você não tem mais no Brasil. Parece que o Corte Inglês espanhol tem loja no Chile também. Mas aí lá eles são minoria. Não, eu acho que eles saíram do Chile. Saíram do Chile? Saiu do Chile. É muito difícil você competir com um Cencosud com a Falabella no Chile. O tamanho deles é destruidor. Que ele ainda tá competindo com o Guanabara, né? Pior do que competir com o Guanabara. Uma é dona do deserto do Atacama pra cima, outra é dona da Terra do Fogo pra baixo, né? Da Patagônia chilena. A Falabella, ela tinha o domínio, ela registrou o domínio Commodore.cl. Ela vendia os Commodore 64, ela vendia Amiga, e ela tinha um domínio Commodore.cl, que quando você entrava até para 2005, 2006, caía no site delas. Mas que diabo é isso? E ela chegou com de vender PC velho. PC não é clássico, é velho. Ela vendeu com a marca Commodore em território chileno. João, aqueles PC realmente preto e prata, bonitinho, no começo da primeira metade desse século. Só que escrito Commodore. Nossa. E olha quem estava aqui também, a Talent do Chile. A Talent vendeu o MSX 1 e 2 lá no Chile. E o MSX foi minoria. O principal computador doméstico, e a gente vai falar já disso, no Chile foram os micros da Atari, seguidos pelos Commodore. O MSX foi um grupo menor. Mas sofreu bullying do Chile. Era por aí, né? Mas apesar disso, tinha alguns grupos de usuários. Eu conheci, troquei muita mensagem, bati muito papo na internet. Depois eu e o João conhecemos pessoalmente o Max, que era do grupo Compaq. Grupo chileno de MSXeiros. Eles fizeram um emulador de Spectrum, fizeram alguns demos. A gente chegou a trocar algumas ideias lá nos primórdios, em tempo que a internet era um terreno baldio, só tava eu e o Mato no meio do terreno, né? Então, eu cheguei... Ricardo, o Mato e o Mosaic. Eles tinham muito software, eles pegavam muito software de MSX do Brasil. Então eles conheciam Grafos 3, Aquarela e vários outros. Eles estavam em uso lá, obviamente, piratas. Mas eles tinham lá. Piratas chilenos. E provavelmente eles deviam ter aquelas famosas dificuldades para rodar, né? Por causa das nossas queridas interfaces de porta, né? Sabe que eu nunca perguntei isso ao Max, mas deve ter tido problema. Problema de cada vez, João. Problema de cada vez. Mas o que era realmente, como a gente acabou de citar, o que era realmente muito popular no Chile eram os computadores da Atari. E aí tinha uma empresa chamada Coelza. Toda vez que eu falo na Coelza, eu me lembro de uma companhia elétrica, acho que da Bahia, não sei que tem esse nome. Acho que é Coel SA, né? Acho que é uma coisa assim. E nos mesmos moldes da Skydata. Então o que eles faziam? No Chile eles venderam o 600XL, o 800XL, o 65XE, o 130XE e venderam o Atari ST. Agora, um parênteses que eu me lembrei, saiam dos países, mas lembrar que algum tempo atrás, um ouvinte nosso, né, um abraço pro Daniel Campos, ele comprou um tempo atrás um Atari 8-bit, acho que era um 800 ou 1200XL que veio da Venezuela. 800, eu lembro. Ele veio da Venezuela. Então, pra quem acha que Venezuela só exporta petróleo. É o mesmo lance do Chile. Se eles tinham petróleo, vendia petróleo e comprava qualquer traquitana, qualquer porcaria que os Estados Unidos vendiam pra ele de volta. Exato. Qualquer coisa que estavam vendendo, né? Pegando. E aí que eles fizeram a localização dos manuais, né, para o espanhol, e aí muitas vezes forneciam material junto com programas, traziam alguns programas de demonstração, vinha junto com os Ataris. Fita verde. Já que você falou do Daniel Caetano, Daniel Campos, eu vou falar também de duas coisas que ele comprou na Argentina. Eu deixei passar batido, mas como ainda tá no programa, vale citar, que ele comprou um Commodore 128 na caixa, mas não era Dream, pergunta por quê. Eles também vendiam, sem estar marcado Dream, e o Talent de MSX2, que até ele levou em encontro, não sei se o Ricardo lembra. Eu lembro que me arrependo de não ter comprado esse Talent dele. Segue o jogo. João, o pessoal falava que tinha essas
história, né? Os Commodore eram vendidos para Adriano, eram de péssima qualidade, não sei o que lá, não funcionava. Tipo assim, aquela coisa Expert Plus, Expert cinza, né? E muita gente comprava, acho que o modelo americano. Então, muita gente devia ter problema porque ligava a rodar software de Commodore 64 americano e máquina pau. Ou seja, dava pau. Aliás, assim, eu peguei esse só para comentar, porque tem um texto que eu achei uma entrevista com um usuário de Commodore Amiga argentino. Assim, eu não vou recomendar a leitura, porque se o cara tá sofrendo depressão, ele conta isso no começo da entrevista. E você percebe que a fala dele é muito repetitiva, ele sempre cai nisso, mas ele tenta mostrar um cenário do Amiga na Argentina. Mas assim, é um texto meio chato, você fica até triste de ler. Ou seja, leia se você estiver num dia bom. Se você se sentir muito feliz e quiser ficar meio triste, você pode ler. A leitura começa a ficar chata, né? Ele começa a falar sempre a mesma coisa. Vamos seguir adelante. Vamos. É interessante que assim, como os computadores da Atari ficaram populares e se tornaram equipamentos populares, daí começou a surgir. A base de usuários é muito grande, o usuário precisa de software, o computador não funciona sozinho, né? Aí começou a pipocar algumas soluções de hardware, começaram a aparecer. Aí, por exemplo, tinha a solução da TurboSoft com cartuchos, que eram multicart. A TurboSoft era uma empresa de sócios argentinos, eles foram pra lá pra vender isso. A TurboSoft começou a lançar multicart, sim, multicart pirata, tá? Pirata! Aqui no Brasil, a gente teve pro Atari 2600 coisa parecida. Então imagina a mesma coisa, até porque tem muito jogo que é igual também no Atari 8-bit. Hoje, imagina a mesma coisa pro Atari 8-bit também. João, cartucho de 8, 16. João, 2600 teve cartucho pirata tudo que é canto do mundo. É extremamente comum. Extremamente comum. Mas, inclusive, eu vou falar uma coisa que eu fiquei pasmo. Quando eu comprei meu Atari 130XE, aqui no Brasil, aqui no Rio, anunciado no LX, com um preço que se eu falar, as pessoas vão me catar na rua pra me dar porrada. Veio 2 cartuchos, um original da Atari e um Piratex brasileiro. Brasileiro ou chileno? Ou argentino? Cara, boa pergunta. Depois vê se ele é da TurboSoft. Não era TurboSoft. Tira a foto e manda pra gente. Depois vou tirar uma foto dele. Ele é uma etiqueta azul e carcaça branca. Esses cartuchos da TurboSoft, eles vinham com 9, 15 ou 25 jogos. Ela não podia vir pelo menos com número par, não, ou pelo menos... porque um dos jogos era o menu de seleção, não era chavinha, era um menuzinho bonitinho. Aliás, eles ensinando aqui como é que se faz, né, um multicart, né? O esquemário. Não, tem o esquema do multicart. Facílimo de fazer, hein? Cá entre nós. Você tinha também o memory card feito por eles, que era um cartuchinho com 32K de SRAM mantido por bateria. Podia ser usado como uma RAM disk. Você poderia usar como uma RAM disk. O Drive M, né? Drive M. Vocês vão entender o porquê desse negócio desse RAM disk daqui a pouco. E você tinha... Caraca, esse era meio doido na TurboSoft. O Video Cartridge TurboSoft. Uma solução consistindo de uma interface em forma de cartucho para você conectar ao seu Atari um videocassete. Sim, gente. Para fazer backup, para fazer restore. Sim, criança. Vou fazer um videocassete. E aí você tinha uma fita VHS contendo 305 jogos de Atari. Sim, crianças. Você usava o teu videocassete junto com o seu computador como uma unidade de armazenamento de dados em massa. Eu só queria saber o seguinte: depois rebobinavam a fita? Se quer rebobinar a fita, né? Rebobine, por favor. Be kind rewind. Rebobine, por favor. Cara, isso é muito doido. Se entregar na locadora, vai tomar multa sem rebobinar. Eu acho que a fita vinha de brinde com o cartucho, né? Enfim, e tinha um troço menos doido, que era o sistema Injector, aliás. Foi desenvolvido por Pedro Carabal, que fez o software, o pai do Pedro Carabal, que fez o hardware, e que no final de contas a própria Coelho achou bacana e vendeu, que era um hack no gravador cassete XL12, que era um genericão do XC12 da Atari, para permitir a leitura e gravação em uma velocidade muito maior que o padrão. Entenda-se, 14 minutos caia para 2 minutos. Então você tacava ali, sei lá, 9,600 minutos. Sim, e aí tem esse lance, né? Se você fazia um troço desse, faz sentido você ter um cartucho de SRAM com alguns programas seus. Sim. Mas pra que drive? Posso abrir um parênteses, um pouquinho sobre o MSX? Acabei de ver uma coisa interessante sobre a Talent. A disqueteira, né, DBF 550, ela segue exatamente o padrão do MSX de drives da época. Aquele case, mesmo case do
dos drives japoneses, exatamente igual. Eu acho que a Atari chegou a lançar drive de 5 quartos na Argentina, mas eu não tenho certeza. Eu não tô com a Load MSX aqui à mão. Sim, eu tô vendo também o drive de 5 quartos também com o mesmo padrão de case do de 3,5, só que grandão. Voltar um pouquinho rápido pro Injector, tempo depois os fabricantes de software do Chile começaram a embutir a rotina de carga rápida direto nos programinhas deles. Você não precisava fazer a conversão do teu joguinho. Bom, a gente já falou de hardware e tal. Vamos falar de revista? Falar de revista. Uma revista que era muito popular, a Microbyte, que era uma mistura meio que da Microsistemas com a Info, não a antiga revista com o antigo mercado de TI, mas a mais antiga, a Info, que era publicada pela editora do Jornal do Brasil, em que misturava um pouco a questão da parte, tanto a parte do robista, do micreiro, quanto tempo se fala essa expressão micreiro, com o área comercial, empresarial, mas ainda tinha lá, publicado, ainda tinha direito até comentários engraçadinhos sobre a capa do mês, né? Sim, é a parte mais dispensável da revista. Legal, e só de curiosidade, eu achei umas 4 revistas só pra máquina Atari. Só uma coisa, era o maluco que fazia isso, fazia os comentários engraçadinhos, era o ombudsman da revista? Não, ficava no índice, tinha uma cópia da foto da capa e um comentário idiota. Alguém veio do mundo dos tiozões. Tiozão. Do mundo do pavê, né? Mundo tiozão do pavê. Então fazia lá e botava lá, fazia piadinha cretina lá no expediente. Talvez fazer o pessoal pudesse ler o expediente para tornar a vida de quem estava mandando o expediente para tornar eles conhecidos. Ou pelo menos para ver se alguém lia o expediente. Pois é. Ó, peguei aqui uma edição que tem uma galinha na capa. Deixa eu ver com a piadinha até aqui. Volta portada, La Galinha Informática e Sus Huevos de Ouro. Credo. Giovanni, você fez um levantamento de preços dos equipamentos? Essa microplanilha aí, eu consegui pegar numa outra revista uma relação de preços, eu consegui usar a Wikipedia para me ajudar com a conversão de valores e cheguei nessa tabela simpática aqui para gente ter uma ideia de quanto mais ou menos custava alguns computadores e até o pessoal vai conseguir entender por que o Atari 800 era tão popular. Caramba, ele custava $295, aí você tinha o Commodore 64, $494, os ZX Spectrum $303, também competindo com o preço com o Atari 800 XL. Aí você vai pegar o Apple IIc e o Apple IIe, $2.290. Só que tem um detalhe, o Apple IIe é só o modelo basicão com 64K de RAM, não tem nada. O 2C acaba sendo até mais útil que ele. Não, e tem um outro detalhe, tipo, você vê a escadinha de preço, ele sai ali do preço do Atari, do Spectrum, pula depois com o 964, depois tem o MPF3 e o NEC PC8101A, isso mesmo. Um dos raros lugares onde foi vendido fora do Japão. Tá em torno de $700, e aí você pula para $2.000, que é quando tá saindo o Apple II. O Apple II é original oficial, né? E aí você pula para 4K, que é o preço do Mac 128, e de um PC com 128K, que é com a Elsa. Não, o próprio BMPC, não era o clone. Ah, era o próprio? Mas era o próprio BMPC, não era nem o AT XT não, né? Não, o PC. E o curioso é que o Macintosh era mais barato que o IBM-PC. Isso aí eu também fiquei bolado. Falei, caramba. Cara, então, $4.300. É um PC, assim, e o Mac era mais barato. Não que ele fosse muito mais barato, a diferença era pequena. Mas mesmo assim, caramba. Mas pera aí, o Macintosh talvez era mais útil do que o BMPC com 128K de RAM. Com certeza. Bom, vamos seguir em frente finalmente? Vamos! Bem, já subimos a todo o percurso, estamos caminhando, vamos fazer um pit stop antes no país que tem marinha, mas não tem mar. Não necessite la garantia sou eu. Não, o Paraguai não tem marinha. Não, quem tem marinha e não tem mar é a Bolívia. Não, mas o Paraguai tem uma marinha sim, pra cuidar dos rios. A marinha, tudo bem. Pra quem não sabe, a marinha no Brasil também é quem cuida do patrulhamento, cuidando dos barcos nos rios também. Só que a gente tem mar, né? Tem mar, mas é... Aquele mocinho cheio de filho lá da Noviça Rebelde, aquele nobre lá, ele era capitão da marinha austríaca. Só que na época era o Império Austro-Húngaro. Então dava pra Áustria, ele foi capitão do submarino, né? Mas enfim, esse não Isso não é um podcast de Noviça Rebelde e nem submarina. Ainda bem. Joe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Então, o pauteiro aqui falou de Canadá, mas a gente coloca Blame Canada e pronto.
Tecnicamente o Canadá fala francês, tecnicamente o francês é uma língua latina, e a gente não sabe até hoje por que o Canadá sofre bullying e não é considerado parte da América Latina. Não, detalhe, o Canadá fala francês na província de Quebec. O resto fala inglês. É meio esquisito mesmo. Mas é o Canadá, gente. É Blame Canada. Canadá é o ornitorrinco dos países. Não vamos falar que o Canadá não é frio demais lá, desabitado demais. Mas é legal, apesar de ser frio, é legal. E não tem bacon canadense no Canadá, isso é absurdo. É que lá é só bacon, cara. Não é lombo, não é bacon, é lombo canadense. É que lá lombo canadense só se chama lombo. Mas como nós não entendemos de culinária, como vocês já notaram, nós não entendemos de comer, erramos tudo. E aí a gente pega para o Canadá, a gente dá um pulinho e vem para a terra do ligeirinho. Pelos vizinhos do senhor Trump. Isso me lembrou uma charge o João Moura uma vez. Aí o mexicano, o nariz pra fora, gritando: Senhor Trump, podem passar-me pelota? Cara, acho que vai rolar muito daqui fazer piada. Aquele episódio do pica-pau do podemos jogar aqui? Não! Vai ter muita charge sobre essa situação com o episódio do pica-pau. Já que falamos da terra onde temos sombreros, temos mariachis, temos comida apimentada, picos nevados e mais algumas coisas legais. O primeiro computador na América Latina foi um IBM 650, que esse atravessou a fronteira, não tinha um muro ainda. Trem elétrico. Entrou com um trem elétrico, né? Foi colocado em operação em 1958 nas dependências da Universidade Autônoma de México. Então foi o primeiro computador a ser operado na América Latina. Então no Brasil, o primeiro computador eu errei. Eu falei 55, 60, 62, 68, 59, por aí. Foi depois desse. No México, o Commodore 64 entrou oficialmente em 1985, com direito à parada, a apresentação no Dia de los Muertos e coisa do tipo. Não, com direito a um programa de televisão que tinha demonstração, analisava lançamentos e, é claro, com torneios ao vivo, fomentando uma comunidade ativa de usuários. Sim, o nome desse programa é o Chavo do 8. Não! É o Chavo 64. Tem uma frase aqui em espanhol que alguém pronuncia espanhol, fala melhor do que eu, por favor, lê. Não, tô tentando falar em português. Eu achei isso num blog, o cara comenta que no México nós tínhamos o orgulho de ter a experiência muito próxima do que foi a experiência europeia do Commodore 64. Grupo de usuário, troca de software e de entusiasta, diferente do que foi nos Estados Unidos. Pirataria. Em resumo, ele tava falando, nós somos melhores que nós pirateamos tudo. Nós copiamos tudo e estamos nem aí. Então vamos a essa. vamos continuar a pirataria, quer dizer, ao programa. Quem distribuiu os Commodore no México era uma empresa que era o Grupo Sigma, SA. Aí sim, gostei do nome. E acredite, até o ano de 1992, os supermercados Aurrera, obrigado, meu espanhol é tétrico, né? Eles venderam, você podia encontrar, entrar e comprar e sair debaixo do seu braço um Commodore 16. No, God! No, God, please, no! 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 Sim, crianças, o Commodore 16. Dentro da loja, para ter esse espaço, vendo que esses supermercados eram uma rede varejista muito grande, né? Eles tinham um espaço próprio, que é o do universo da computação, com periféricos, computadores, software, livros. As pessoas podiam entrar, podiam chegar, sentar, usar o computador, podiam mexer, podiam ler, podiam programar, podiam socar o computador, não, podiam fazer. Podiam brincar de luta livre com o computador. Fazer isso tudo, que aí eles podiam interagir com a máquina e daí poder saber sem querer. É uma proposta que você vai encontrar isso parecido no Brasil com livros, tudo com livrarias bem mais recentes. Eu me lembrei do exemplo da Saraiva, quando começou a fazer as livrarias grandes, que você podia chegar lá, sentar de manhã, pegar o livro na estante, ler o livro inteiro e não comprar o livro. Então nem aí pra isso. Mas eles podiam fazer. E isso, com certeza, foi fundamental para estabelecer uma comunidade, porque as pessoas podiam interagir, podiam gostar. Gostei de mexer com esse computador. E agora eu quero comprar. A galera ia no mercado pra comprar copiar o disquete. Pode ser. Mas cara, ia demorar, hein? 15,41? Enquanto os pais estão fazendo compras, eles ficavam lá. Bom, mas cara, as compras vão ter que ser grandes, tem que comprar meio mercado. A fila? Tem que contar o arroz. Pra ganhar tempo, você fica contando os grãos de arroz. Aí a Sigma se organizava os campeonatos de produção de software, pô, maneiro isso. 4 campeonatos entre 1985 e 1989 foram feitos, a produção de software. O pessoal que ganhava, assim, os vencedores, eles tinham software distribuído pela própria Sigma. O pessoal fala assim que infelizmente era uma coisa tão local, tão regional, que infelizmente muita coisa se perdeu, assim, não tem registro. Talvez um ou outro software tenha sobrevivido. Saindo dos Commodore, que eram os mais populares, tinha o Atari 8-bits e o Atari 16-bits sendo comercializados lá. Em especial do 65XE tinha uma fonte de alimentação menor, não é grande coisa, porque a fonte era um trambolho mesmo, e manuais em espanhol. As escolas
escolas e institutos localizados próximos da fronteira estadunidense. Houve muitos TR-80 Model 1 e Model 3. Você tem que falar o seguinte: fala que é a fronteira perto onde vai ter o muro. A fronteira do muro, pronto. Acho que a gente já fez essa piada 4 vezes hoje. Tudo bem, paciência, cara. A gente vai ficar fazendo. Vamos tentar ser criativos. Não, tô com vontade de ser criativo, não. Mas o que tinha nessa fronteira muito? Ou melhor, do outro lado da fronteira, no México nós temos TR-80 modelo 1, modelo 3, que eram escolas para ensinar Basic, e Assembler dos 80. Olha, as crianças sabendo Assembler dos 80, brincadeira, hein? Alguns utilizavam até TR-80 Model 2 para tarefas administrativas. Tem muita coisa disso em Tijuana, né? A região metropolitana de Cidade Juarez e Tijuana, aquilo é uma região metropolitana. Por mais que queiram fazer um muro ali, as duas cidades estão integradas. É uma região metropolitana internacional. É o Paso, Cidade Juarez e San Diego, Tijuana. Isso. Daí, em 1984, o Instituto Latino-Americano de la Comunicação Educativa, meu espanhol também é ótimo, criou o projeto Microcep para desenvolver um computador educacional. E sabe qual computador que o Microcep desenvolveu? Não, peraí, aí assim, aí podemos fazer aquele negócio nessa asa do TLDR. Microcep era uma cópia do Coco. E pronto, acabou, fim da história. Eu ia dizer o seguinte: você acha que a Microcep desenvolveu alguma coisa? Ela não copiou? Achou errado, otário? Ela copiou e fez uma cópia do Coco. Isso gerou muita polêmica. Isso é um link, você vale a pena colocar, é um link de uma revista de 87, 88, que os caras digitalizaram, né, redigitaram e publicaram como fosse um post atual dessa época. Eles estão literalmente chamando um treco de sucata. Curioso que eu vi, o primeiro modelo ficou pronto em volta de 1987 do Microcep 1600. Tem algum clone de Coco que você conhece com o número de 1600, Giovanni? Olha, o Dynacon. Eles fizeram o Dynacon? Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Tô querendo abrir aqui algo pra ver a cara desse micro. É difícil, eu tenho a aparência do Coco, mas eu acho que esse 1060 significa que tinha 16K de RAM só. O meu instinto aranha me fala sobre isso. Não sei por quê. Spider-Man does whatever a spider can. Ao contrário do micro da Dynacon, tinha 64, né? Não tem foto dele, infelizmente. A única foto que eu vi é preta e branca. Acho que é no próprio livro do Coco, do Buzz Petrie e do John qualquer coisa. Esqueci o nome dele agora. A diferença do Coco da Microcep... não é a animação da Pixar, tá, gente? Não é a animação da Pixar. É Coco, animação mexicana. Diga-se passagem, olha aí, um festival delas mortas. Bom, a diferença era a ausência do módulo RF. Aleluia, não tinha essa porcaria. Eram só portas AV. Viva livre dessa porcaria. Liberto. Viva Leva! Viva É que assim, eles vendiam o Microcep, eles distribuíam o Microcep já com monitores, então não precisava ter o RF, tá ligado? As portas e joysticks viraram escrito mouses, mas eu acho que a pinagem deve ser a mesma. É mesmo, o cara comenta que se ligar um joystick aqui vai funcionar. E a unidade tinha umas portas chamadas AD Output e AD Input, que eu não tenho a mínima ideia pra que serviam. Você é a torcida do Cimento. Como é que é, César, aquele time lá da. O Cruz Azul, Cimento Cruz Azul. Você é a torcida do Cruz Azul, não faz a menor ideia do que servem essas portas de conversão analógica e digital aí. Não se preocupe. Detalhe, por compatível com aspas, entendo-se que as ROMs tinham identificadas como Dandy com o Pro 82. Nossa. Que isso? Mais cara dura impossível. Mas eles tinham uma equipe de programadores que desenvolveu uma série de programas educacionais que eram distribuídos em cartucho, fita cassete, muito depois de Sketch. Programas feitos em Basic, em linguagem de máquina, bem gráficos, diversas aplicações educacionais, né? Sim. Posteriormente foi introduzido o Microcep Model 3, que era um TR-80 Color 3.
Sério mesmo? Então seria um único modelo, um único clone conhecido do Coco 3. Não era clone. Continua lendo. Você vai entender. Que era o mesmo TR-80 Color 3 com etiqueta. Tá. O modelo 1600 foi renomeado para Microcep Model 1. Parece que houve um Microcep Model 2. Peraí, eles importavam o Coco 3 e vendiam? Sim, aquela famosa linha de montagem que você tinha um cara que tira etiqueta, outro cara que cola outra etiqueta. Em resumo, rolou um efeito gradiente aqui na Microcep. A Gradiente começou copiando o Nintendinho e depois vendeu o Nintendo oficial e o Super Nintendo. Algo assim. Parece que uma empresa que era ligada à própria Radio Shack, chamada Texatron, que não deve ser um Autobot, era a empresa encarregada de fazer a montagem dos equipamentos que eram trazidos dos Estados Unidos e montados no México. No Microsoft Model 3 era o Coco 3, fim da história. Cara, estavam de parabéns essas empresas mexicanas com os nomes Sigma, Texatron. O pessoal tava dando um show de criatividade nos anos 80. A Skydata é mais legal. A Skydata é bem legal. Realmente Skydata vence hoje o duelo dos nomes. Como estabelecido. Assim, quando foi estabelecido a zona de livre comércio da América do Norte, a tal do NAFTA, lá no começo da década de 90, aí assim, acabou o problema de importação, vem tudo, só vem. E aí o Microcep e tudo o resto foi pro saco. Provavelmente agora vão ter que fazer mais micros clássicos de novo. Não, inclusive, até as empresas que montavam os clones de PC no México, que eram poucas, parece que tinha algum tipo de proibição legal dos caras fazerem essas máquinas, também foram pro vinagre. Nossa, pois é. Bom, então acabou, né? Ou não? Não, agora vamos falando de Apple. Vamos. Tem uma sessão, lembra que a gente perguntou, comentei sobre Apple lá atrás, quando a gente tava falando do Chile, até falando, depois a gente vai falar de Apple. Então agora a gente vai falar de Apple II. Por que o Apple está separado dos outros micros? Porque foi uma coisa muito igual em todo mundo, então ficou mais fácil de fazer isso do que falar 3 vezes a mesma coisa, né? Os computadores da Apple, especificamente o Apple II e posteriormente o Macintosh, eles foram comercializados em diversos países da América Latina, onde quase sempre eles eram importados por alguma empresa visando a venda local. Mesmo no Brasil, pós reserva de mercado, a Apple não aportou rapidamente. Ela demorou para chegar no Brasil. Havia uma empresa, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas se eu procurar nos meus arquivos eu vou achar o nome dela, que era representante da Apple no Brasil. Sim, eu me lembro dela. Ela é uma empresa de... Ficava em Ipanema, no Rio, não era? Eu só sei que começava com J. Josicler? Não, eu lembro que começa com J, o nome da empresa, mas assim, acabou. Se eu lembrar, eu comento nos comentários, não se preocupe. No Chile e no México, teve Apple II e chegou-se a ter, inclusive, desenvolvimento de programas comerciais para eles. Foram feitos programas comercial para o Apple II. Chega no Brasil, a gente teve, sei lá, 15 empresas diferentes produzindo clones de Apple II. E aí você vai, por exemplo, leva para o Sudeste Asiático, você também tem várias lá. Mais várias ainda. Incontáveis. Na China, inclusive. E nos Estados Unidos, a laser. Mas eles eram feitos na própria China. Mas dentro dos Estados Unidos, se você começar a folhear as bytes da época, você vai descobrir que havia empresas que vendiam Apple II pirata. Eles não falavam de que era um Apple II, mas eles vendiam. Não que fosse uma tarefa assim muito hercúlea você copiar um Apple II. Sim. Basicamente, acho que qualquer estudante de eletrônica consegue copiar um Apple II. Não é nada muito complicado. E por último, a gente lembrar o primeiro clone de Macintosh feito no mundo, e aí nossos curiosos pro pessoal da Unitron, o Mac 512, gerou aquela confusão toda, que eu lembro de ter visto na imprensa falando, todos nós vimos, presenciamos isso. Imprensa não especializada, é bom lembrar. Foi uma das primeiras aparições computadores fora do é o futuro. Fora daquela reportagem sem noção. Do Globo Repórter, né? É tipo, o música do Kraftwerk tocando, né? Eu acho. Computadores, o que são? Onde vive? Do que se alimenta? Aí toma-lhe Kraftwerk direto do fundo. Eu acho que pronunciando errado em algum ponto, mas tudo bem. Mas tudo bem, não importa. Foi a primeira reportagem falando de micros, fora dessa coisa meio zoológico, futurista, na imprensa mainstream brasileira. Acho que foi justamente com o contencioso do Mac 512. Em algum momento a gente vai voltar a esse assunto. A gente tem a intenção de fazer uma pauta, um episódio explicando, falando dos acontecimentos do Mac 512, então até fica
fica aí, cara ouvinte, se você conhece alguém, tem algum contato com alguém que teve envolvimento, ou se você é esse contato, ou se você é a pessoa que teve envolvimento, por favor, fica sabendo que a gente gostaria de poder sentar para conversar com você ou com essa pessoa. Temos muita coisa a ser perguntada, muita coisa que desejamos nos inteirar sobre o assunto. Sim. Temos uma cadeira e uma corda, já quer dizer, eu esquece essa parte. Olha, vou botar aqui que essa ideia é só do Giovanni, tá? Matem apenas o Giovanni. Ele já temos um cativeiro reservado para isso. Ele é que é o mal aqui. Ele que corra atrás do Giovanni com tochas de lencinhos. Que mal, eu sou uma boa pessoa, apesar de tudo. Gente, cara, acabou, né? Acabou, vamos tocar Guantanameira e vamos sair pra direita. Guantanameira. Acabou. Guantanameira. Depois de ouvir o João e o Giovanni discutindo sobre um sim taca fogo, acabou esse episódio. Tchau. Benção, bom dia, boa tarde, boa noite, fui. Peraí, pô, você tá indo embora e o gerador automático de pauta, alguém largou ele rodando aonde? Cara, sei lá. Mas é claro. Estamos agora com uma nova versão do generador automático de pauta. Mas essa versão tem que rodar num Perco 128, poxa. Tem que socar uma televisão Powene agora. Ih, cara, se você tivesse falado comigo, eu tava com uma Powene dia desses. Ih, consegue comprar de volta? Consigo, vou lá e compro. Beleza. A metade do problema resolvido. Você consegue até o próximo episódio pra gente poder saber. Consigo. Rapidinho. Então, dessa vez a pauta vai ser rodada num Perco 128, só pra ficar, como é que é, condizente, já que ele é o único micro 100% fabricado em América Latina. O micro autóctone da América Latina. Isso. Autóctone é uma palavra bonita, né? Não sei o que dizer, não. Durante muitos anos a gente pensava que era MC1000, só que não é. O que a gente não sabe hoje qual é do MC1000, mas... Não é o autóctone, esse treco aí que o Giovanni falou. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Autóctone. É isso aí. Enquanto eu for no dicionário procurar saber o que é autóctone, obrigado por terem ouvido até aqui. A gente retorna no episódio 85, mas em breve, antes, vocês já vão aturar a gente no Repórter Retro. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. E eu vou saindo ao som das maracas. Com licença. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu vou também me despedindo e eu vou ao som de La Bamba. Para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia. La Bamba é norte-americano. Ah, é? Então vai, melô da gasolina. What? Esse eu tenho certeza que não é americano. O que é melô da gasolina? Nunca ouviu, não? Tocava das rádios há um tempo atrás. Gasolina. Essa não é música argentina. Não. Ou a versão original do Vamos Até La Praia, também argentino. Olha, estamos agora descobrindo que o João ouvia a Rádio Mundial, né? Não, para tudo. Para o melhor dos colégios. Para tudo. Tem que terminar esse programa com locomia. Locomia é espanhol. Ah, é espanhol. Droga. Então vai melô da gasolina mesmo. Não, alguém vai de Guantanameira e eu volto pra dizer que eu tô me disponibilizando ao som de Bomba Estéreo e Charlie Garcia, que são muito bons, por favor, vocês deviam ouvir. E Fito Paz também, que é muito bom. Bomba Estéreo, Charlie Garcia e Fito Paz. Todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Tá vendo? Vem com o tranqueiro e o César vem com coisa fina. Eu só queria lembrar que esse podcast não é um podcast sobre música latino-americana, de acho. É verdade. Enfim, tchau. Tchau. Vocês estão ouvindo Guantanameira tocando no fundo aí, talvez? Eu sou vou lá no Cadillac e a gente se despede. Pronto. Whatever. Tchau, gente. Fui. Chega.